e é cultural, porque eu vou para a escola, e eu sempre tenho uma amiga minha que é feminista, minha mãe sola, então ela fala, meu filho não vai ser machista. Chegou lá no primeiro ano da creche, já começou a explicar algumas coisas, e ela, Cida, o que eu faço? Eu falei, bom, e agora, né? Então, aí vai para outra série, encontra os amigos, tem os vizinhos, aí vê televisão. Então, não é só ela e só a escola, é o conjunto da sociedade que é machista e patriarcal e termina fazendo com que, de fato, as pessoas o sejam. O problema é que nós precisamos criar um imã de resistência. As pessoas sempre falam para mim, isso é muito chato sair com você. A gente fala uma piada, você briga. Abrigo, vai vir falar com piada machista, sexista, racista? Não, né? Ou, então, se lesbiofóbica ou homofóbica, não vai fazer. Então, não sai comigo, né? Vamos fazer outra coisa. Então, é importante, efetivamente, a gente ser aquela pessoa chata, cri-cri. Não aceitar. Até que uma hora a pessoa muda. Nós precisamos mudar efetivamente todo esse processo que está colocado efetivamente na nossa vida e ao nosso redor. Né? Eu acho que nós precisamos, na verdade, estipular o que é que nós queremos e como é que nós queremos, como é que nós vamos mudar. Nós temos que estabelecer nosso objetivo, a nossa meta e seguir em frente. E aí temos que fazer isso de uma forma, eu sempre digo radical, não é o radical que todo mundo fala, né? Mas é o radical do nosso objetivo, daquilo que nós efetivamente queremos. Acho que isso é muito importante e é estratégico. E aí eu acho que também tem a ver com um discurso, né? O nosso discurso. Porque se eu aceito a piada, ou se mesmo eu aceito, falo alguma coisa, mas também, olha lá, se eu só falei isso, eu também já autorizei, já está autorizado. Então, assim, é um processo, e eu sempre digo que é uma reeducação cotidiana de homens e mulheres, né? Inclusive nossa feminista. Inclusive nossa feminista. Né, para que a gente possa efetivamente mudar toda a situação. E o discurso de gênero, eu acho que nós precisamos recuperar a fala, nós precisamos recuperar os conteúdos, nós precisamos recuperar aquilo que nós sempre fizemos, porque gênero é um conceito que está colocado, ela não é uma ideologia, nós precisamos brigar por isso. Aqui, onde eu vou, eu falo, ninguém me fala em ideologia de gênero. Eu falo onde eu for, questão de gênero e acabou. Quer brigar comigo? Briga. Quer me tirar da escola? Tira. Mas eu não vou mudar minha fala. Ponto. Então, a gente precisa insistir. Não dá para que eles brigavam com o feminismo, nós aceitamos o gênero. Agora, eles brigam com o gênero, a gente vai aceitar outro. Não. Nós precisamos brigar por aquilo que é nosso. Nós precisamos bater o pé, insistir, resistir e ficar. Esse é que é mais, que eu acho que é super importante para nós. E lamento, né? É uma disputa de hegemonia que foi colocada aqui. Nós estamos disputando, fazendo uma disputa política, que não é partidária, é ideológica no sentido da mulher enquanto sujeito de direito. Nós não podemos abrir mão disso. Se eu abro mão disso, eu luto para quê? Eu faço discurso para quê? Então, esses são os elementos que nós temos que considerar quando eu abro mão naquilo que faz parte do que eu acredito. Se eu sou feminista e eu acredito na mulher enquanto sujeito de direito, eu preciso brigar por isso até o último instante. Então, eu acho que essa questão do discurso, da discurso de gênero e da questão educacional, ela passa por elemento da gente não abrir mão daquilo que nós queremos. Eu acho que tem que insistir, brigar, resistir, não aceitar. Aqui, o pessoal começou com uma história, não, Cida, você pode ir, mas assim, então não vou. Então não me convida. Mas aí queriam, né? Então, aceitavam que eu falasse, pronto. É dessa forma que a gente tem que pensar. Eu queria trazer alguns elementos que foi perguntado das mulheres negras, das mulheres indígenas. De fato, a gente tem, se a gente for ver a questão da violência, a gente tem aí nos dados
um grande aumento, e nem sei se eu não gosto de falar que se aumentou, mas os dados mostram que são um grande número, a maioria são mulheres negras que sofrem feminicídio, né? Eu acho que isso é uma questão, e eu sempre digo o seguinte, se a maioria da população brasileira é negra, né, a grande questão é que nós nunca olhamos para isso, nunca foi percebido isso, nunca foi estudado, nunca foi colocado, né? Então, assim, esse é um elemento fundamental e estrutural, porque o racismo também é estruturante das desigualdades na sociedade e tem que ser considerado. E se a mulher é mulher e negra, ela tem o racismo e o sexismo que vai colocar ela na linha mais baixa da questão das desigualdades, inclusive da violência de parceiros e de companheiros. Então, eu acho que é super importante. Com relação à questão da situação das mulheres indígenas, eu acho que tem a questão do norte, mas aqui a segunda população indígena é a de Mato Grosso do Sul. Na região de Dourados, o índice de violência contra as mulheres é muito alto. Quais são os problemas que são enfrentados? De um lado, pelos serviços, e de um outro lado, pelo preconceito. Eu acho que é importante dizer isso. Os serviços e os dois têm o mesmo olhar, né, que é a questão do preconceito contra a população indígena. Pronto, acho que isso tem que ser bem especificado. A Lei Maria da Penha, ela traz alguns elementos que para a aldeia não servem. Então, não adianta você oferecer para a mulher que está na aldeia ir para casa-abrigo ficar 90 dias. Ela não vai sair da aldeia. E não com seu filho. Primeiro, o cacique não vai deixar, os índios também não vão deixar, você nem sai da aldeia. Então, você tem que pensar quais são as alternativas para as índias aldeadas. Para as índias desaldeadas, que são aquelas que já moram na cidade, a Lei Maria da Penha atende normalmente. Qual é o problema? O problema é o preconceito. Né? O problema é que as pessoas dizem que elas são sujas, o problema é que dizem que, né? Então, tem uma série de elementos que é muito mais pela discriminação, pela questão indígena, do que simplesmente pela questão da violência. Isso é nível de serviço. Por um outro lado, nós temos uma sociedade que foi criada e foi pensado durante séculos e foi trabalhado que a cultura indígena não traz a violência como um pressuposto, gente, em nenhum lugar do mundo. Isso é uma coisa que inventaram, que criaram. Ah, mas você não pode se meter porque os índios sempre foram assim, é uma cultura indígena. Não, a cultura indígena é uma cultura de paz, de cultivo, de solidariedade. Não é de violência. A violência, ela veio com os brancos, principalmente a violência contra as mulheres. Ela veio com os brancos. Para os índios, as mulheres sempre são sagradas. Então, assim, nós precisamos desmistificar um pouco o discurso que está na sociedade sobre a cultura indígena e a autorização da cultura indígena para a violência contra as mulheres. Porque senão nós não conseguimos agir. Porque esse discurso é o que autoriza os servidores públicos a não atender. A Polícia Federal dizer que é responsabilidade da Polícia Militar, a Polícia Militar dizer que é responsabilidade da Polícia Militar, e ninguém faz nada. Então, assim, acho que são questões que são super importantes a gente pensar. E elas hoje, elas sofrem violência sexual, elas sofrem feminicídio. Então, as indígenas, elas estão com o mesmo problema que as mulheres urbanas da cidade. Então, nós precisamos efetivamente pensar de que forma que a gente vai fazer com que algumas coisas da Maria da Penha ajude também as mulheres indígenas, né? Algumas, porque também outras coisas nós não queremos mudar a vida delas. Se elas dizem que não querem sair da aldeia, elas têm direito de não sair da aldeia. E aí eu também trabalho com um conceito de rede que não seja única, exclusivamente rede de serviços. Nós precisamos criar nas comunidades, no movimento, redes de solidariedade. Eu sempre conto um caso, vai ser bem rápido, lá de Brasília, quando eu era secretária. Uma mulher saiu e falou para o chefe dela assim, ó, se eu não chegar, ela saiu para pegar o filho na escola, se eu não chegar até 12h10, você avisa a polícia porque meu marido me matou. É porque meu marido me matou. Então, tem que ver como é que está meu filho.
Aí deu meio-dia, 5 ele começou a ficar preocupado, porque ela sempre chegava 5 para meio-dia. Aí ligou no 180. Aí as meninas ligaram e falaram assim, chefa, o que a gente faz? Aí eu peguei, liguei para ele, falei, como é que é? Aí ele falou assim, falei, liga agora para a polícia militar, mas o pessoal do 180 já tinha ligado. Quando a polícia chegou, ela tinha levado 5 facadas. Então, veja bem, se ela tivesse esperado dar 12h10 e ter feito o movimento que ele fez, ela possivelmente estaria morta. Ela levou 5 facadas, mas não morreu. Então, veja bem, a confiança dela de dizer para o patrão que ele podia fazer alguma coisa salvou a vida dela. E eu disse para ele, meio-dia você já tinha que ter ligado. Então, vejam bem, então, assim, a rede ela não precisa única e exclusivamente ser dos serviços, nós precisamos pensar novas formas, nós precisamos discutir, quando a gente fala de solidariedade, nós estamos falando dessa solidariedade, com a minha capacidade que eu tenho de ajudar o outro, de acreditar na fala da mulher e de tomar providências com relação àquilo que foi colocado. Então, eu acho que isso é muito importante para que nós possamos efetivamente criar uma nova cultura, né, de enfrentamento à violência contra as mulheres e de prevenção de violência contra as mulheres. Eu acho que é fundamental. Com relação à questão dos profissionais e movimento de mulheres e essas desconstruções, eu acho que assim, o serviço público, de uma forma geral, tem muito preconceito com o movimento. Eu tiro por nós quando estávamos no governo, né? Tudo que eu fazia, eu perguntava para o movimento. Era um saco? Era difícil? Era. Elas eram chatas? Eram. Mas eu também era quando eu não era governo, né? E continuo sendo, e era chata quando estava no governo também. Por quê? Porque é muito mais fácil você errar conversando do que você acertar sozinho. Então, assim, quero dizer isso, por quê? Porque a gente acha assim, lá vem aquelas chatas criticarem, lá vem aquelas chatas não sei o quê. É verdade, mas elas escutam o que nós não escutamos. Elas sabem o que nós não sabemos. Elas veem o que nós não vemos. Então, assim, nós precisamos tirar um pouco esse elemento, né, que está colocado e entender que o movimento é uma coisa que está 10 anos na frente do serviço público. Se não fosse movimento de mulheres, não ia ter delegacia de mulheres, não ia ter programa, não ia ter Lei Maria da Penha. Então, a gente tem que parar, né, de achar, e agora a gente está com uma cultura de que promotora da mulher, juíza da mulher, delegada da mulher, substitui as feministas. Elas podem até ter se transformado em feministas e sejam bem-vindas, mas elas não substituem. Elas estão num espaço institucional que vai falar naquele lugar institucional. As feministas do movimento de mulheres, elas estão em um outro lugar, elas estão num outro patamar, com um outro olhar, é outra fala. Então, é importante que a gente comece a perceber isso. Então, você tem falas diferentes para lugares diferentes, mesmo sendo feministas. E eu me lembro muito bem que eu falava para as meninas, falavam sempre assim para mim, Cida, mas você é terrível, porque ela chegava e falava, não, isso daqui não dá. Falava, mas o governo também não vai fazer, porque se não tem dinheiro, não dá e pronto. Então, quando a gente chega no... É o lugar que você está, certo? É o lugar do espaço em que você está, é desse lugar que você fala. E você tem que aprender a respeitar quem está do outro lado, do outro lugar. É um outro olhar. Pode ter a mesma sabedoria, o mesmo conhecimento, mas tem um outro olhar, uma outra ótica, tem um outro óculos. Né? Então, acho que é importante a gente pensar um pouco dessa forma. Eu acho que, assim, só para encerrar, eu acho que essa coisa das pessoas trans, né, que tem um grande número de mulheres trans que estão sendo assassinadas. Eu sempre trago 2 elementos que principalmente para a questão da homofobia e da lesbiofobia, com relação à questão do que nós estamos vivendo, né? Eu quero afirmar que num país em que o principal poder que está no Palácio do Planalto, que eu não vou citar nome, mas que está lá usando daquele espaço, daquela cadeira, incentiva o ódio, o preconceito, a misoginia, o racismo, nós vamos ter uma sociedade que vai atrás.
né? Nós não conseguimos mudar muitas coisas nesse aspecto. Então, nós precisamos, de fato, fazer uma disputa política, e aí a disputa política de quem está desse lugar, do lugar, de um outro lugar de fala, que é o lugar de que nós queremos respeito. Gente, quem tem ódio, quem tem raiva, não chega a 30% dessa população. Então, por que nós estamos assim? Qual é a situação que nós estamos? Porque se autoriza a arma, se autoriza a violência, e porque ninguém faz nada. Porque ninguém, vocês vão ver os últimos vídeos que tem, as pessoas saem correndo, as pessoas não se metem, as pessoas não chamam a polícia. Se chama, a polícia não vem. Então, assim, na verdade, a gente tem um grande discurso e uma péssima prática. Então, se nós queremos enfrentar a violência contra as mulheres, nós precisamos mudar a nossa prática, nós precisamos mudar o nosso dia a dia, nós precisamos mudar a nossa vida. Eu sempre digo, né, só para encerrar, né, que assim, eu não mudo o mundo se eu não me mudar. Eu não mudo as pessoas e a minha cidade se eu não for diferente, se eu não pensar diferente. Ponto. Esse é o princípio básico. Eu não exerço a democracia se eu não sei ouvir. Democracia é o pressuposto de que as pessoas podem falar, as pessoas podem ser diferentes, podem pensar diferente. Isso é o pressuposto da democracia, nós estamos lutando por isso. Então, assim, num país onde o presidente da República autoriza a arma, autoriza estupro, autoriza assassinato de índio, extermínio de negro, o que nós vamos querer? Nós temos que resistir. E resistir é convencer a população de que isso não dá, isso não está certo. Não importa se é o presidente da República, do Brasil, dos Estados Unidos, de Nova York, de onde seja, não dá. Nós somos da área da democracia, dos direitos humanos, do respeito, da dignidade da cidadania. E nós temos que dizer isso. E nós temos que disputar e dizer que nós é que estamos certos. Uma sociedade diferente, sem violência contra as mulheres, ela não vai existir se a gente não tiver democracia, direitos iguais e respeito. Essas são questões básicas para a gente construir o pilar de uma sociedade de igualdade. É isso. Se tiver mais alguma pergunta, né? E queria dizer, só para encerrar, que o primeiro item da gente pensar a prevenção, a política, a prevenção, o atendimento, o combate à impunidade e a garantia de direitos, é que todas as mulheres merecem viver sem violência. Ponto. Ponto. Todas as mulheres merecem respeito, são sujeitos de direitos e têm que serem tratadas com dignidade. Obrigada. Gilmara? Oi, Pro. Temos aqui ainda no chat algumas colocações. A Rosa Meire vai falar, professora Aparecida, agora na pandemia, me dei conta do nosso papel individual e da educação em gênero para o combate e prevenção contra a violência contra a mulher. Eu, pessoalmente, me vi instada a intervir em 2 situações aqui no prédio. Moro no 8º andar e 2 dos 4 apartamentos foram alvo da ação policial. No primeiro caso, um casal com uma filha, um homem agressor branco. No outro caso, aqui do lado também, de um casal que está por aqui há uns 3 meses. O homem negro, e permanentemente, desde então, com episódios de agressão, de agressão física, inclusive. E muita briga. No primeiro caso, eu e o porteiro chamamos a polícia. Eu estava presente, conduzindo e dizendo, olha, ela foi ameaçada, sou estudante de gênero, tenho uma menor. No segundo caso, eles compraram um cachorrinho dog branco e deixavam sozinho o dia inteiro e maltratavam. Eu dei queixa no condomínio, senti a importância do nosso trabalho. As coisas mudaram por aqui desde então. Acredito que a ação ajudou a mudança pessoal.
contra as esferas de violência que está em todos os lugares. Queria que a senhora comentasse. Aí, tem mais aqui, cadê? Na mais perfeita colocação, perfeita professora, muitos elogios. É bom mesmo estar do lado dos chatos e problematizadores, disse Rodrigo. Sim, deixa eu ver. A Márcia Sheila, e a prevenção da violência contra o idoso? Tem mais colocações aqui. Aí é uma provocação para alguém que está pesquisando sobre a violência contra o idoso, né? Pronto. A Pro colocando. A gente tem sabe mais ainda. A invisibilidade que o idoso sofre em relação à violência. Ora porque ele tem receio de denunciar, porque geralmente essa violência vem interpretada por familiares, às vezes, e às vezes também porque essa violência, quando ele vai para a delegacia da mulher, se for o caso da mulher, não é pensada como mulher. Aí mandam para a delegacia do idoso. E chegando na delegacia do idoso, a interpretação que se tem é que essa velhinha, entre aspas, ela foge daquele estereótipo do rótulo de boa velhinha. Então, tenta se acomodar e não se leva a sério. São questões que se tem identificado nas DEANs aqui de Salvador. Aí eu estava provocando Sheila, porque ela vem pesquisando sobre isso, mas eu acho que ela caiu, ela não está aí. Não estou vendo. Aí vem Ana Doroteia, né? Ana Doroteia fala: verdade, professora, eu conheço vários casos de denúncia das instituições públicas que se negam a atender mulheres indígenas, né? Falando sobre as mulheres indígenas, concordando aí com a professora Aparecida, né? Alegando que é responsabilidade da FUNAI. É um absurdo. E Zildeni, acho que ela caiu também, está aqui offline, não estou vendo no chat, mas ela colocou que gostaria de agradecer e parabenizar a professora Aparecida pelas reflexões, agradecendo a mim pelas necessárias informações compartilhadas, obrigada também. Da evidência dos índices alarmantes de feminicídios e violência contra as mulheres, ainda precisamos em nosso cotidiano atitudes, ações que legitimam o machismo. Ainda presenciamos, né? Frases como: seu marido deixou você cortar seu cabelo? Aí eu comento, né? Como se o cabelo fosse dele. Seu marido, vai deixar você vestir esta roupa? Tive vontade de dar um murro na cara dela. Naquela hora ela merecia. Assim somos todas atravessadas cotidianamente por machismo. Ela continua. Assisti um documentário intitulado O Silêncio dos Homens, onde foi apresentado um depoimento de um homem que tinha um histórico de agressão à sua companheira. Depois de um dos episódios de violência, foi encaminhado compulsoriamente a um programa que discutia o machismo e suas consequências. Diante da reflexão apresentada sobre a necessidade da inserção das questões de gênero na educação, existem programas que preconizam um processo educativo para os homens agressores? Perguntando aí. E aí agradece, né? Ela agradece. Vem Caio Sérgio, Mara pulou aqui. Caio Sérgio fala: interessante essa questão das promotoras e juízas. Eu já ouvi algumas coisas bem familistas e algumas reproduções do machismo. E eu também, né, na verdade, trago aqui os exemplos, né, muito interessante, quando a própria Aparecida fala, né, sobre que nas comunidades, nas periferias, nós já estamos fazendo os nossos movimentos. E aqui eu posso destacar, né, no bairro de Cajazeiras, né, um bairro periférico de Salvador, onde nós temos coletivos, né, temos mulheres, jovens, negras, em movimento, para pensar também, né, na verdade, promovendo ações de promoção, de prevenção, de enfrentamento mesmo, né, as violências contra nós. E aí tem o coletivo Zeferinas, que inclusive é um grupo de jovens negras que
aí Brasil afora, né, promovendo através da poesia, né, como prática de liberdade, possibilidades mesmo de libertação individual e coletiva, né, entre homens e mulheres, de homens e mulheres, mas especialmente das mulheres. Bem, agora com a pandemia está paralisado, mas elas promovem um momento chamado Papo de Comadre, que é formação política, afetividade e autocuidado, né, com esse foco mesmo, né, pensando as mulheres. E também nós temos o Perifa Yoga, quero destacar que é um projeto onde uma mulher, né, a Marta, a Fabiana, ela trouxe esse projeto para o bairro de Cajazeiras, pensando esse autocuidado, pensando mesmo nessa questão das mulheres, dessa importância de olharmos para nós com cuidado, com carinho, com afeto, e, portanto, também, né, nos empoderando, enquanto mulheres, para os enfrentamentos mesmo, né, dessas violências cotidianas. E temos os próprios trabalhos das bibliotecas comunitárias de Salvador, através de uma rede, né, a Rede de Bibliotecas Comunitárias de Salvador, que vem também promovendo espaços de discussão, de empoderamento das mulheres, porque esse empoderamento, ele não é somente, eu acho que, realmente, assim, quando a Aparecida fala, né, nós precisamos sair desse nosso lugar, né, essa coisa de que achar que quem está no âmbito da universidade é quem tem o empoderamento, né, que está empoderada, que sabe se defender, que sabe enfrentar as violências e o machismo, né, impõem para nós. Mas, na verdade, a gente acaba perdendo quando não dialoga. E assim, eu não falo e eu não trago uma fala de distanciamento, porque eu sou essa mulher preta da periferia, da universidade, me empoderando a nível também de conhecimento para dar esse retorno, né, esse movimento de que, até porque eu sempre digo que a minha constituição, né, política, a minha formação política não foi instituída na Universidade Federal da Bahia. Fora o movimento negro, né, foi no curso popular de pré-vestibular Quilombo do Urubu, que também vem fazendo esse movimento. Então, acho que é importante mesmo a gente fazer esse destaque, né, e considerar que nos falta ainda, talvez até por uma certa arrogância intelectual, né, digamos assim, de achar que temos que ficar à parte, que sabemos de tudo, né, que somos as proprietárias do conhecimento, e não dialogar com os movimentos sociais de fato, só perde, né, só perde nesse sentido. Então, trazer essa fala assim, para reiterar que sim, nas quebradas a gente está fazendo acontecer. Uma coisa que é importante a gente pensar como muitas vezes a gente, no espaço da academia, a gente se distancia, né? E até quando a gente vai trabalhar nas instituições, a gente tem se distanciado das comunidades, porque é preciso a gente conhecer a realidade que nos circunda quando a gente está trabalhando em determinados lugares. Então, eu acho que uma coisa que tem ocorrido é que, muitas vezes, os profissionais vão trabalhar nas unidades básicas de saúde, no centro de referência, ou outras instituições, e ficam acastelados, né? E aí, o que é que acontece? Não circulam pela comunidade, mantêm poucos vínculos com as lideranças comunitárias, quando esse trabalho sobre o qual a gente está discutindo aqui, para que ele de fato aconteça, ele está condicionado a uma interatividade maior entre os profissionais e os moradores dos locais onde eles atuam. Quando vocês questionaram sobre a questão do indígena, eu fiquei me lembrando que, há um tempo atrás, eu fui convidada para participar de um grupo de trabalho em alusivo ao 8 de março, e onde vários grupos de mulheres vinham para Salvador, se deslocavam de diferentes lugares dos interiores e tal, e vinham para Salvador
para que, durante a semana inteira, fossem desenvolvidas uma série de atividades promovidas pelo governo do Estado, com a participação da universidade. E eu fui convidada para ir fazer uma oficina sobre violência. E nós, na nossa imaturidade e arrogância, mas, meu Deus, como é que botaram essas mulheres no centro de exposição? Porque eu achava que, para mim, que sou essencialmente urbana, né, eu entrava e sentia o cheiro das baias dos animais, né? O cheiro do feno, da ração, etc. E eu dizia, mas com tanto lugar, não poderia ter sido um ginásio, né? Num outro lugar, onde elas ficassem mais confortáveis e tal. E, muito pelo contrário, elas estavam no seu ambiente, elas ficaram satisfeitas ali, porque era como se fosse uma continuidade do espaço rural para aquelas mulheres que tinham vindo do interior. E aí, lá para as tantas, né, a gente começou na oficina a discutir a violência, e aí colocavam para a gente, por exemplo, as índias, elas... Qual foi a estratégia de algumas índias da Bahia? Algumas delas já estão com cacicas. Ou seja, e essas mulheres, o que é que fazem? O índio, que é o agressor, ele é que vai sair de casa. Ele vai ser chamado e os anciãos vão conversar com ele, vão discutir, as mulheres vão se reunir e ele vai ter que tomar uma posição. Então, são essas atitudes que são baseadas na própria cultura local e que são alternativas que fogem dessa legislação, que não é uma legislação que se adeque à cultura deles e à forma deles de se relacionarem. O mesmo aconteceu na época quando as mulheres do MST disseram: daqui que chegue, a delegacia é tão longe dos assentamentos, né, e daqui que chegasse alguém, a mulher já tinha morrido 3 vezes e o carro não tinha chegado para socorrer. Então, o que é que elas faziam? Quando identificavam que a mulher estava sofrendo agressões do companheiro, todas se transferiam para a casa dessa mulher e ele não podia entrar. E aí ele ia ter que ser chamado pelas lideranças e tinha que se comprometer. Caso ele insistisse e ele reincidisse na agressão, ele era expulso do assentamento. Então, são alternativas que eles mesmos buscam, exatamente porque a legislação não chega nesses lugares e também não se coaduna com as demandas e as necessidades dessa população. Era só para complementar, porque me marcou muito isso, e eu dizendo, meu Deus, e eu não tinha pensado nisso, né? Eu ainda era muito, assim, matura, e eu achava que tudo resolvia. Para a gente ver como é importante a gente pensar todo o caráter complexo que envolve você trabalhar com a violência e que são realidades bastante diversas no país. Eu acho que só tem mais um comentário, se não me engano, Lucinda. Deixa eu ver. Aí o Sérgio que diz... Interessante essa questão das promotoras, já ouvi algumas coisas bem feministas de reproduções do machismo, Edneia, reflexão importantíssima, eu acho que mais nenhuma, né? Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que... Então, Cida. Palavras finais suas. Eu só acho assim, eu acho que foi quem que foi? O Denis, que falou essa questão da mudança, né, no condomínio. É disso, são as coisas
são as coisas simples que a gente pode mudar no cotidiano que faz diferença. Quando eu cheguei aqui também de volta em Campo Grande, a primeira coisa que eu fiz foi para a reunião do condomínio e ver quais eram as atitudes com relação à questão da violência, né? Como era que era a atitude do prédio, como era a atitude da síndica, quais eram, né, as coisas que a comunidade do condomínio podia fazer. Então, é isso, a gente vai mudando aos poucos, né? E vai tomando atitude. Eu acho que é perfeita essa coisa das atitudes, onde nós estamos, como é que nós podemos mudar. Com relação à reeducação do agressor, assim, tem dois caminhos a ser tomados. Um é o institucional. O institucional, para você atender e reeducar o agressor, tem que passar pelo sistema de justiça. Nós não podemos ir lá, criar e fazer sem que, de fato, o sistema de justiça disse que esse cara é agressor, né? Por um outro lado, a gente tem aí várias ONGs que trabalham com a questão das masculinidades, né? Não trabalha com reeducação do agressor, mas trabalha um pouco com a discussão sobre as masculinidades, as novas formas, né? São grupos pequenos, ainda pouco distribuídos no Brasil, e que, assim, do pouco que eu já vi, que eu já li, apresenta um resultado mais ou menos eficiente, principalmente os das ONGs. Os institucionais eu não gosto, porque eles trabalham que o Ministério Público, o juizado, manda o cara ir lá fazer 5 audiências com psicóloga e assistente social e acha que isso já reeducou. Você tem uma cultura machista que está impregnada durante anos que você não muda com 5 sessões de 45 minutos, ou de 1 hora, ou de 2 horas. Então, 10 horas não muda o comportamento de um agressor. O machismo não está colocado só no ato da agressão, o machismo está colocado em todo o processo de vida, de educação, que é nosso cotidiano, gente. Então, é um processo que nós temos que discutir com muita tranquilidade, assim, eu acho que as pessoas precisam ter humildade também de ouvir críticas, né, de que machismo é isso, entendeu? É um comportamento cultural que você nasce, cresce, homens e mulheres. Pronto, não vamos dizer, né? Então, acho que isso é uma coisa que nós temos que pensar bem com relação a essa questão da reeducação dos agressores, né? Eu acho que a gente tem que pensar isso com muito carinho, né? E, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento em que a Alana já tinha colocado a questão da urgência cultural do macho, nunca foi tão forte, né? Porque a gente tem as figuras públicas do momento. Acho que ser macho é não tomar o refrigerante Jesus, porque é cor de rosa, né? Assim, desculpa aí, mas a gente tem outros critérios para estabelecer efetivamente as prerrogativas. Então, assim, você tem hoje um processo muito forte na sociedade, nos homens, de afirmação do que é ser macho e do que é não ser macho, né? E isso também tem contribuído muito para que nós possamos, para que a violência tenha acontecido, né? E o macho não é só frente à violência contra as mulheres, não. É um macho na sociedade, é um macho que berra, que grita, que quebra a mesa, que faz, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, de fato, enfrentar isso, mudar um pouco essa cultura do macho, né? Nós precisamos ter uma cultura de homens e de mulheres. Acho que é diferente, né? É claro que os homens com as suas especificidades, com as suas questões, as mulheres com as suas especificidades e com as suas questões, mas nós construindo uma sociedade iguais, com iguais direitos e tudo mais. Então, acho que isso é super importante a gente pensar. E queria agradecer, Márcia, já indo para o encerramento, né, minhas palavras finais, agradecer a Márcia por estar aqui, a vocês por terem paciência de ouvir tanto tempo, né, então, quase 2 horas de conversa, de fala. Então, assim, dizer que eu estou à disposição e, por fim, dizer assim,
nós só vamos ter uma sociedade sem violência se nós decidirmos que nós não aceitamos a violência contra as mulheres. Nenhum tipo de violência, e não a da violência contra as mulheres. Então, acho que, assim, eu conto com vocês aí nesse caminho. Eu sei que é um processo muito difícil, muito chato, mas vale a pena. Né? Toda vez que você sabe que uma mulher foi salva e uma mulher saiu da situação de violência, você vai se sentir tão vitorioso quanto aquela mulher que não está mais em situação de violência. Então, obrigada, Márcia, obrigada a todos vocês que conseguiram ficar aí com a gente. Até a próxima. Eu vou pedir para todo mundo abrir suas câmeras para poder a gente printar todo mundo. Bora, gente. E uma amiga sua que queria entrar, mas não conseguiu, que é Elaine Flor, que é do Ministério Público, né? Quem mais? Bora lá, gente. Ela não conseguiu entrar, Márcia? Foi. Desde cedo que eu mandei o link para ela, ela não conseguiu. Eu queria dar um oi. Isso aí, peraí. Vai, Jaqueline, que entra mais para não ficar esse buraco aí. Abre mais, gente. Peraí, viu? Fique aí. Deixa eu ver. Agora, peraí. Toda hora sai um. Que pena. Agora foi o meu. Pronto. Cida, agradecer demais a você pela participação, pela disponibilidade de estar aqui conosco, trocando tantas ideias. Eu acho que nunca é demais a gente discutir violência, né? A gente está compartilhando com outras pessoas nossas ideias, porque isso depende da gente, cada um de nós tem uma responsabilidade para trazer, enquanto mulheres, mas também enquanto militantes, e também levar para que os homens reflitam e repensem a sua própria noção, o seu modelo de masculinidade, que nós temos culpa também por reproduzir. Né? As feminilidades e masculinidades, nós também somos responsáveis pela reprodução delas. Então, agradecer a você por ter despendido esse tempo, sei que está cheio de tarefas e eu ainda arranjei mais uma. Agradecer muitíssimo e em breve a gente se fala. Viu? Tá certo. Obrigada, gente. Tchau. Tudo de Beijo bom. grande. Até a próxima.